Olá pessoal, boa tarde a todos. Nós hoje vamos falar aqui sobre violência, né? A divulgação do mapa da violência é mais uma informação importante para discutir esse assunto, né? Enquanto vocês vão ingressando aí na nossa página, né? Para começarmos a falar sobre o assunto. Quero dizer que é uma das grandes preocupações hoje dos brasileiros e, portanto, deve repercutir aqui no Congresso, na área política, não é? E por essa razão nós vamos comentar sobre esse Atlas da Violência 2018, né? Os homicídios que ocorreram. O Brasil chega à taxa de 30 assassinatos por 100 mil habitantes em 2016, 30 vezes a da Europa, diz esse Atlas da Violência. E nós estamos nos referindo a 2016, não é? Eu acho que vocês concordam comigo que de 2016 a 2018 houve um crescimento da violência no Brasil. Das 50 cidades mais violentas no mundo, 11 estão no Nordeste brasileiro. Eu até fiquei muito impressionado com números recentes, né, de que num final de semana, em 72 horas, 39 cearenses foram assassinados, sendo que 24 deles na capital, Fortaleza. Veja que a violência não é só no Rio de Janeiro, como alguns pretendem impor em função da intervenção no estado do Rio de Janeiro. A violência que saiu das grandes cidades, chegou às médias cidades e até às pequenas cidades. E começa exatamente lá na faixa de fronteira. Vamos a mais alguns números aqui. Mortes no país. Brasil, 71% das mortes foram causadas por armas de fogo. Mortes no país, 62.517, alta de 14% em relação a 2006. Eu repito, nós estamos falando de 2016, portanto, esses números já estão defasados, porque certamente nós tivemos um crescimento da violência, né? Pela primeira vez na história do Brasil, né, atingiu-se a taxa de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes, isso em 2016. O Ministério da Saúde, com base nos dados do Ministério da Saúde, esses dados são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Com 62.517 homicídios, a taxa chegou a 30,3, o que corresponde a 30 vezes da Europa. Veja que impressionante, 30 vezes a taxa da Europa. Antes de 2016, a maior taxa havia sido registrada em 2014, com 29,8 por 100 mil habitantes. Portanto, esses índices crescem. Sergipe tem a maior taxa de homicídios do Brasil, Alagoas tem a segunda pior taxa de homicídios do país, e a taxa de homicídio no Rio Grande do Norte cresce 257% em 10 anos. São números alarmantes, né, desta realidade vivida no nosso país, com esse Atlas da Violência agora publicado. E é evidente que sempre a indagação, o que fazer, né? Eu, primeiramente, considero que é preciso restabelecer a autoridade no país. A autoridade afrouxou, né? Nós não temos autoridade impondo-se. E é preciso dizer que quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe, a violência cresce e as vítimas aumentam. Por isso, quando se fala em tolerância zero no combate ao crime, no combate à violência, se prega o restabelecimento da autoridade. Aqueles que comandam setores de segurança pública devem estar no pleno exercício da autoridade. Deve-se conferir a essas pessoas que comandam
plena autoridade para adotar as providências mais rigorosas, se necessárias, em função das circunstâncias e do momento vivido. Nós estamos colocando na nossa proposta aqui de segurança para o país. Primeiro é preciso dizer que isso aqui não é uma proposta acabada, né? Que nós temos vários especialistas contribuindo. Nós temos, por exemplo, o general Adriano, que é um general 4 estrelas, que comandou a ocupação das favelas no Rio de Janeiro, que está contribuindo com sugestões. Há poucos dias eu visitei o comandante do Exército e pedi a ele, o general Vilas Boas, pedi a ele sugestões, as sugestões do Exército. Tenho conversado com policiais federais, com as entidades representativas desta instituição que é a Polícia Federal, pedindo também sugestões. E temos conversado com representantes da Polícia Militar. Nós entendemos que essa interação entre as várias forças de segurança pública no país é essencial para maior eficácia no combate à violência. Então, a interação do Exército, especialmente na área da fronteira, com Polícia Federal, com Polícia Civil, com Polícia Militar, com as guardas municipais, um verdadeiro mutirão de combate à violência. Quando eu falo da necessidade de recursos, é porque o governo da União não exerceu a sua responsabilidade até aqui, não exerceu protagonismo. E o governo da União tem que exercer protagonismo no combate à violência. Os recursos foram sempre, de forma pífia, aplicados, não é? Recursos escassos foram destinados à segurança pública nos últimos anos. Eu propus aqui no Senado um projeto de lei, já que a execução orçamentária sempre foi uma lástima, também em matéria de segurança, apenas cerca de 20% dos recursos provisionados no orçamento eram aplicados efetivamente em segurança. Apresentei um projeto obrigando a aplicação total dos recursos consignados no orçamento para a segurança pública, sob pena do crime de responsabilidade, a que estariam sujeitos o presidente da República e o ministro da Justiça. Esse projeto foi aprovado aqui no Senado, mas está parado na Câmara dos Deputados há anos. Quando era ministro Mantega, ele comandou o PT na Câmara e impediu a aprovação desse projeto, que ficou nas gavetas e está nas gavetas até hoje. Portanto, isso demonstra a nossa preocupação com a alocação de recursos necessários para a segurança pública no país. Veja o caso da fronteira. Nós temos lá na Tríplice Fronteira o anunciado projeto CISFRON, que é um sistema de monitoramento da faixa de fronteira. Começou há alguns anos em Dourados, e está nos seus primeiros passos. É um projeto que exige 12 bilhões de reais e o governo alega não ter recursos para isso. E eu visitei recentemente o 24º Batalhão do Exército lá em Foz do Iguaçu e fui informado que o cronograma de execução desse projeto de monitoramento foi prorrogado para 2035. Imaginem, em 2035 os equipamentos utilizados hoje estão totalmente defasados. E é esse o nosso país. Quer dizer, o governo prometeu o CISFRON em campanha eleitoral, prometeu que existiriam recursos e lá está parado esse projeto. Nós temos que, certamente, investir em inteligência e monitoramento da faixa de fronteira de forma preventiva, para evitar o contrabando de armas, o tráfico de drogas, que alimenta a violência nas grandes, nas médias e hoje até nas pequenas cidades. Há uma informação que deve ser confirmada, que cerca de 80%, eu não arrisco esse percentual porque não tenho a fonte, mas alega-se, vamos colocar desta forma, que o percentual mais elevado de crimes tem origem na droga. Portanto, o tráfico de drogas tem que ser combatido.
Por essa razão, nós estamos propondo uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. Essa frente tem que ser articulada pelo próximo presidente da República, usando a diplomacia, vinculando esta frente à Organização dos Estados Americanos. Nós temos que ser implacáveis com os produtores e traficantes de drogas e temos que ser condescendentes com usuários dependentes que devem ter a oportunidade da recuperação, e o governo tem que oferecer os mecanismos necessários para a recuperação desses dependentes. Mas implacabilidade com tolerância zero com os produtores e os traficantes de drogas na América Latina. E nós temos que agir dessa forma, que o Brasil, em função dessa faixa de fronteira, com mais de 17 mil quilômetros de fronteira aberta, desprotegida, tem sido um caminho para o tráfico de drogas, inclusive para países da Europa. Nós temos que adotar 3 pilares para o combate para uma política de segurança pública: financiamento, qualificação e indução. Indução, bom, financiamento, já falamos sobre ele, a necessidade de recursos, e há que se priorizar no orçamento o setor de segurança pública, a formação, que é a qualificação dos servidores da área de segurança pública, e a indução de políticas adequadas de segurança pública no país. E nós já falamos alguma coisa sobre as políticas que devem ser implementadas, né, no combate à violência. Aqui há uma pergunta que chega, a Cris, que está assessorando, nos encaminha aqui essa pergunta: de onde vão sair os recursos para a segurança pública? É a Tabata Cassano. Olha, dos tributos que nós pagamos. O que nós temos que fazer? A refundação da República, a substituição desse sistema, porque esse sistema consome os recursos públicos para atender esse modelo perverso, corrupto, dos chupins da República. Nós temos que substituir esse sistema de governança, realizar todas as reformas para recolocar o dinheiro que foi sacado dos cofres da União, do caixa do governo da União. O caixa foi raspado pela incompetência e pela corrupção. E certamente uma reforma tributária será essencial para que, reduzindo a carga tributária, a economia cresça mais e o governo possa arrecadar mais. Mas certamente os mecanismos de fiscalização e controle do desperdício do dinheiro público e a fiscalização severa e o controle implacável da corrupção reunirá mais recursos para aplicação em setores essenciais, inclusive a segurança pública. Mas para grandes projetos, eu posso dizer a você, Tabata, que ao invés de construir um aeroporto fantasma em Moçambique com recursos do BNDES, nós podemos aplicar esses recursos na implementação desse sistema de monitoramento na faixa de fronteira. Como poderíamos aplicar os recursos da construção de Porto de Mariel para a construção do metrô em Belo Horizonte, ou para o saneamento da lagoa da Baía de Guanabara, ou para o saneamento do Rio Tietê em São Paulo? Nós temos que mudar o destino dos recursos do BNDES. E, inclusive, poderemos sim aplicar para grandes projetos na área de segurança pública. O BNDES tem um orçamento maior do que Banco da Coreia do Sul e do Japão. Em 2015, o BNDES tinha 279 bilhões de dólares no seu caixa.
Então, a aplicação incorreta, o desvio de finalidade dos recursos do BNDES faz gerar empregos em outras nações, em outros países, alimenta empresários corruptos no nosso país com o pagamento de propina e impede a realização de obras essenciais para o nosso desenvolvimento. Aqui há o Márcio Caldas. Endurecer o Código Penal é necessário? Sim, é necessário, mas é a última medida. Há medidas que antecedem a... É importante, é claro, aprimorar a legislação, endurecer o Código Penal, mas, sem dúvida, é uma medida derradeira. As medidas anteriores dizem respeito a combate à corrupção, a combate ao crime organizado, a adoção de mecanismos eficazes para o combate à violência no país. Enfim, nós estamos... Aqui mais uma pergunta, vamos lá? A Yara Paganelli, né? Para ter mais dinheiro para a segurança pública, não é necessário combater corrupção e privilégios? Sem dúvida, sem dúvida. Eliminar os privilégios das autoridades em primeiro momento, né? No primeiro momento. Certamente é uma providência irrecusável, indispensável até para conferir autoridade a quem governa, para atacar outros setores. O combate à corrupção se dá desde a escola, né? Com a formação, trabalhando valores éticos, mostrando que há valores fundamentais que não podem ser ignorados numa sociedade. Depois nós temos que controlar os gastos públicos, né? Combatendo corrupção no serviço público, no Tribunal de Contas. Eu já disse aqui várias vezes, né, de projetos que apresentei para alterar o sistema de escolha de ministros e conselheiros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios e também da União, instituindo o concurso público, porque hoje esses conselheiros são nomeados politicamente. E ao invés de combaterem a corrupção com análise rigorosa do desempenho da administração pública nas várias esferas, o que nós assistimos é a condescendência em relação ao erro. Portanto, sim, o combate à corrupção é necessário e, obviamente, o fim dos privilégios das autoridades. Estão chegando milhares de mensagens elogiando o desempenho no Roda Viva. Eu quero agradecer. Olha, e sou obrigado a dizer que, obviamente, se armou um esquema nesse programa do Roda Viva. Vocês perceberam. O objetivo foi impedir que nós pudéssemos falar sobre assuntos essenciais, sobre as nossas propostas. Como é que se admite, no momento de crise de combustíveis no país, com esse debate sobre a política de preços da Petrobras, como se admite não se formular nenhuma pergunta a esse respeito? Quando se fala tanto em reformas, reforma do Estado, reforma tributária, reforma da Previdência, reforma trabalhista, como se admite não se fazer nenhuma pergunta? Enfim, BNDES, dívida pública, déficit público, questões que foram ignoradas. Ou seja, eu lamento ter perdido a grande oportunidade de poder falar um pouco sobre as nossas propostas e os nossos projetos. Mas deixa, é assim mesmo, vamos tocar o barco. Valéria Guimarães. É preciso melhorar o salário e o preparo dos policiais. Sim, nós incluímos entre os itens que nós consideramos fundamentais. Luiz Sérgio Pinto, sem apoio político e dinheiro, como fará tudo o que pretende? É com o apoio da população em primeiro lugar. Nós estamos propondo a inversão do processo, né? Hoje o governante vem primeiro ao Congresso, obter o apoio parlamentar e depois se submete à sociedade. Nós vamos apresentar as nossas propostas ao país, vamos discutir com a sociedade, buscar o apoio da população e depois do apoio da população
nós iremos ao Congresso Nacional para obter o apoio dos parlamentares e aprovar as propostas de mudança. Portanto, este é o caminho. Se eu não acreditasse nessa hipótese, eu não estaria aqui mais. Eu acho que nós temos que acreditar. Não acreditar nessa hipótese é jogar a toalha e desacreditar do futuro do país. Nós temos que reabilitar as esperanças da população, exatamente buscando uma coesão nacional. O que estou propondo agora é um pacto nacional que envolva as pessoas de bem, de todos os partidos, suprapartidariamente. Isto, se nós chegarmos à presidência da República, nós estaremos propondo exatamente esse pacto nacional, reunindo não só políticos de bem, de todos os partidos, suprapartidariamente, mas também sindicatos, entidades, associações, federações representativas da sociedade brasileira. Só assim nós conseguiremos superar todas as dificuldades e avançar na direção do futuro do Brasil. Vou responder mais uma pergunta, depois vamos encerrar esta transmissão ao vivo. Lázaro Santos. E o preço do gás? Porque os mais necessitados pagam a conta? Esta é a discussão. Por que nós estamos praticando esta política de preços que tem como referência o custo do barril do petróleo internacionalmente? Porque nós não estamos refinando a totalidade do petróleo extraído no nosso país. O que se alega é que o nosso petróleo tem menor qualidade do que o petróleo de outros países, é um petróleo muito pesado e não podemos refinar aqui. Mas os petroleiros dizem que nós podemos refinar a totalidade do que extraímos de petróleo aqui no Brasil. Alegam que a Petrobras está trabalhando na baixa por determinação do governo. E o governo não esclareceu isso. O governo não propõe transparência para dizer o custo da extração de um barril de petróleo, se é 30 ou 40 dólares. Porque nós estamos pagando com base no dólar, no petróleo, no barril de petróleo, a 80 dólares no exterior. Há países produtores de petróleo que praticam preços diferenciados para as suas populações. O que nós advogamos é exatamente isso, que o Brasil explore o seu petróleo, faça o refino aqui com as nossas refinarias e pratique para os brasileiros o preço correspondente ao custo do combustível ou do petróleo, do combustível extraído do petróleo aqui no nosso país, sem prejuízo para a Petrobras. Que se estabeleça a margem de lucro, mas que não seja esse preço internacional que leva em conta, inclusive, a flutuação do dólar. E o que acontece é que quando o dólar sobe, o preço do combustível sobe no Brasil. Mas quando cai o dólar, aqui não se reduz o preço do combustível. O que está acontecendo é que no último trimestre houve uma elevação de preço do barril de petróleo no exterior em torno de 23%, especialmente em razão das sanções do presidente Trump dos Estados Unidos contra Israel e do tensionamento nos países árabes, não é? E também da queda da produção de petróleo no Oriente Médio, né? Do tensionamento no Oriente Médio e da queda da produção de petróleo na Venezuela. Então, o que ocorreu foi uma elevação de preços da ordem de 23% e nós pagamos por esta elevação de preços. São 392 empresas importando combustível. Obviamente, acho que 160 e poucas dessas empresas surgiram a partir de 2016, exatamente quando se adotou essa política de preços, depois do decreto assinado pelo presidente Temer, que autorizou a Petrobras a realizar reajustes quase todos os dias.
Então não há previsibilidade. A política de preços da Petrobras tem que estabelecer previsibilidade, ela tem que ser previsível. E não pode ocorrer todos os dias, ao sabor das conveniências da empresa. É claro que há que se recuperar essa empresa que foi assaltada, que foi dilapidada no seu patrimônio, abriu-se um enorme buraco por intermédio da corrupção, é preciso tapar esse buraco. Tudo isso nós compreendemos. A Petrobras é muito importante, mas não é mais importante que o Brasil, não é mais importante que o povo brasileiro. Então há que se conciliar os interesses da Petrobras e os interesses do povo brasileiro. Então essa política de preços não é correta. Podem me atacar, como já atacaram, chamando-me de populista, por defender a mudança nessa política de preços. Mas isso é convicção. Isso é convicção de que essa política de preços está esmagando o interesse público nacional em benefício de uma única empresa, e é uma empresa estatal. Qual é o objetivo de uma empresa estatal? É o lucro a qualquer preço? Se for o lucro a qualquer preço, tem que ser privatizada. A empresa estatal tem uma responsabilidade maior do exercício da sua função social. Por isso ela é estatal. É a questão da soberania, a questão de segurança e é a questão do exercício da função social. É por isso que recursos da Petrobras devem ser destinados a programas importantes na área de saúde, na área da educação, assim que se recuperar o potencial desta empresa, que é um potencial fantástico. E nós deliberamos, discutimos, votamos aqui alterações na legislação exatamente para destinar recursos eventualmente arrecadados com a exploração do pré-sal para o setor de educação e de saúde pública. Então veja a importância dessa empresa. Ela só se justifica como empresa estatal se colocar em primeiro plano o interesse da sociedade brasileira. Não pode operar tendo por objetivo o lucro a qualquer preço. Portanto, nós vamos continuar assim, defendendo uma alteração nessa política de preços. E apresentamos 2 projetos que contribuem para reduzir o custo dos combustíveis no país. A adição inicialmente de 20% do biodiesel no óleo diesel certamente proporcionaria uma redução do custo significativa, uma redução significativa do custo e trabalharia a favor de uma política ecologicamente perfeita, não é? E, além disso, apresentamos um outro projeto. Aliás, nesse projeto também do biodiesel, incluímos um dispositivo que determina a criação de um grupo de trabalho, de estudos, para avaliar a possibilidade de aplicarmos até 100% do biodiesel no óleo diesel. Aí sim seria uma redução significativa dos preços, né? E o outro projeto diz respeito ao etanol. É uma reivindicação dos produtores de etanol para que eles possam vender o produto diretamente ao consumidor ou vender diretamente aos postos de gasolina. Isso seria um avanço importante que também reduziria o custo do etanol. Enfim, vamos continuar nessa batalha aqui no Senado Federal, por enquanto, tentando contribuir para que a política de preços nesse setor essencial para o desenvolvimento econômico do país seja adequada às necessidades do povo brasileiro. Muito obrigado aí pela sua atenção e um grande abraço a todos.